Quero falar com vocês sobre uma coisa que pulsa hoje no mundo atual, a dimensão da sinceridade. Todos nós queremos ser sinceros, mas afinal de contas, será que nós somos verdadeiramente sinceros? Thomas Merton ele vai falar o seguinte, que nós somos como Pilatos, queremos sempre procurar a verdade. Perguntamos o que é a verdade, mas muitas vezes crucificamos a verdade que está diante de nós. Sim, isso é uma expressão muito forte para dizer que muitas vezes queremos nos dizer sinceros, mas somos falsos e usamos da sinceridade para destruir outras pessoas. E isso é muito sério e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por isso, quero pegar com vocês um pequeno trecho de uma leitura que está no livro de Thomas Merton titulado Homem Algum é uma Ilha. É o capítulo 10, fala justamente sobre a sinceridade. Leio aqui o parágrafo 2. Diz assim: se os homens hoje admiram a sinceridade, não é talvez por causa da verdade que ela protege, mas simplesmente por ser uma qualidade atraente na pessoa que a tem. Gostam de ser sincero não por amor da verdade, mas porque, considerados sinceros, os outros o amarão. Ou seja, eu digo aquilo que eu expresso, que eu falo, eu tenho aqui dentro dos meus sentimentos, mas eu digo logo. Então o que nós colocamos? A nossa sinceridade. Nós dizemos aquilo que nós estamos vivendo e usamos disso como algo que seja realmente uma virtude. Mas será? Vamos continuar o texto. Diz assim: e talvez levarão a sua sinceridade até a injustiça, sendo franco demais com os outros e consigo mesmo, usando a verdade para combater a verdade e convertendo-a em instrumento de ridículo no intuito de fazer com que outros sejam menos estimados. A verdade, entre aspas, que faz o outro parecer mais vil, esconde outra verdade que não devíamos esquecer nunca e que devia fazê-la sempre digna de honra aos nossos olhos. Destruir a verdade com a verdade, sob o pretexto de sinceridade, é o modo muito insincero de dizer uma mentira. Quero explicar um pouco isso. Muitas vezes nós então queremos dizer com um modo transparente, sincero, aquilo que nós achamos de algo. Então, achamos isso errado, pensamos desta forma, desta outra forma. Nós não fazemos um filtro, mas dizemos logo para aquela pessoa sem se preocupar realmente se aquela pessoa tem condição de viver aquela verdade, se ela tem capacidade de aceitar aquela verdade. Nós não estamos interessados realmente na mudança, nós não estamos interessados realmente naquele bem que podemos provocar, mas simplesmente estamos interessados em dizer que dizemos a verdade e às vezes uma verdade que vai destruir o outro, porque simplesmente o acusa. E aí precisa pensar o seguinte: ao longo da nossa vida espiritual, Deus ele vai dizendo um pouco daquilo que nós somos. Algumas vezes é duro demais percebermos algumas coisas em nós. Percebemos a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa falta de amor. Ao longo de tantos anos de caminhada, talvez aqueles que já estão com seus 90, 95 anos ainda continuam a aprender de Deus e aprender a amar mais. Os santos muitas vezes iam à compulsão porque sentiam que não amavam. Mas o que eles faziam? Eles conheciam verdades sobre Deus que nós muitas vezes desconhecemos, sabiam coisas de Deus que nós muitas vezes ignoramos, mas eles nunca jogaram na nossa cara o que nós não sabemos. Quando nós olhamos para Deus, nós percebemos
que Deus ele não te diz toda a verdade, simplesmente porque Ele é sincero e deve dizer toda a verdade sobre você, porque se Ele fizesse isso, Ele te destruiria somente com as palavras. Já viu uma pessoa que só com as palavras, que está ali na frente na vida espiritual, ele vai com as palavras te destruindo e vendo e fazendo você perceber o quanto você ainda falta crescer. Tem uns pregadores, por exemplo, como o Padre Léo, que contava piada, e no meio das piadas você percebia que Deus ia falando com você, ia construindo, ia edificando novas coisas, mas ao mesmo tempo estava destruindo, porque você estava sendo confrontado com a verdade. Mas Deus usa de todo o caminho. Ele te faz você escutar aquela pregação no momento certo. Ele faz você ter a capacidade de acolher aquele outro questionamento na hora certa, porque Ele vai providenciando. Mas Ele sabe toda a verdade. E se Ele dissesse toda a verdade? Simplesmente porque era a verdade. E a verdade precisa ser dita. Não, Deus não faz assim. E se nós, então, queremos olhar para Deus e percebemos que Deus não faz assim, não é assim que Ele educa, mas Ele espera, Ele contempla, Ele olha o tempo e sabe perceber o quanto uma palavra, no momento certo, pode trazer a vida a uma pessoa e quanto uma palavra, no momento errado, pode destruir uma pessoa, mesmo sendo ela, aquela palavra, uma verdade. O que Thomas está dizendo é o seguinte, que aquela palavra verdadeira, ela, no momento errado, se tornará uma grande mentira. Como assim, Padre? Uma mentira, porque esta verdade destrói, corrói, porque não sabe esperar o tempo certo, porque está mais preocupada em mostrar o tanto que sabe, o tanto que conhece, ou seja, aquele que proclama essa verdade, está tão preocupado em mostrar que tanto conhece, que tanto sabe, que está superior ao outro, que ao dizer esta verdade, desaba sobre a pessoa um monte de outras mentiras, da qual ele se acha maior que os outros, melhores do que outros, professores dos outros. Santa Teresa d'Ávila vai dizer, ainda nas suas primeiras moradas, que algumas pessoas, ao entrarem neste caminho de santidade, ao crescerem no caminho de santidade, começam a ser professores dos outros, ensinar, se colocam muitas vezes com dureza, são rudes e depois são instrumentos do mal. Olha só que loucura, porque é próprio do mal justamente se disfarçar em anjo de luz que está lá dizendo: eu sou sincero e não importa o quanto você chore ou o quanto você esperneie, o que me interessa é dizer o que eu penso, aquilo que eu quero e aquilo que eu sou e aquilo que eu conheço. Se você não está capacitado ainda para receber esta verdade, é sinal que você precisa crescer, não é verdade? Na vida. É um pouco essas loucuras que vai fazendo, nós então queremos crucificar uma verdade. A verdade primeira, que Deus não nos trata assim. Deus não usa assim e não faz assim nosso caminho para encontrarmos a sinceridade. A sinceridade, sim, é ser claro, ser honesto, primeiro consigo mesmo. Honesto se você tem sido vaidoso, se você tem buscado a si mesmo, buscado a Deus ou buscado aos homens, se você está procurando o elogio ou se você está procurando a edificação de alguém. Se você está procurando a edificação de alguém, discerniu e sabe que você também é ferido pelos mesmos pecados e as mesmas misérias, saberá dizer com sinceridade, profundidade e no momento certo a palavra sábia, aquela palavra que justamente edifica, porque como diz a palavra de Deus, aquilo que não edifica não precisa ser dito, porque não precisamos deste caminho que conduz à perdição de muitos corações e à destruição. Pense um pouquinho sobre isso,
principalmente você que se diz ser tão sincero.